Fala pessoal, tudo bem com você? Eu ia fazer uma piadinha agora, não saindo no som na minha boca, mas aí não foi programado, então é melhor falar desse jeito. Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje é dia 3/12 e hoje é o dia de Zacarias, mais uma da série Advento. Hoje é o dia 3 e você vai entender o porquê que eu ia fazer aquela assim, sem nenhum som na minha boca. Mas enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Dia 3/12 e dia 3 do Advento. O Advento do livro de John Piper, minha memória é muito ruim, Boas Novas de Grande Alegria. Diz assim a poesia: Antes minha incredulidade me cegava, hoje pelos olhos da fé eu posso ver. Sem palavras estava, mas a palavra em mim colocou. Deus nos visitou e nos redimiu. Agora posso crer. O Deus que cria é o Deus que visita. Se deixarmos o coração aberto, ele permanece. Ainda que as profecias cessem, a verdade em meio ao silêncio resplandece. O poder dele é diferente do que vem. É se esvaziando que ele nos enche. Uma surpresa que ninguém espera. Vem com sua graça e nos completa, nos preenche. Nossa colher de inspiração está em Lucas, capítulo 1, versículo 68 ao 71, que diz o seguinte: Seja bendito o Senhor, Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Zacarias foi um personagem muito interessante na Bíblia. Lá no começo desse mesmo capítulo, ou de capítulos que fazem referência a esse capítulo de outros livros, de Mateus, de João, enfim, eu não lembro qual que é a referência agora. Fala como que ele perdeu a voz. E foi na incredulidade. A incredulidade fez com que ele ficasse cego, né? Espiritualmente, mas que ele ficasse também mudo perante aquela notícia. Ele não conseguia falar até que o Senhor mandou e fez com que ele pudesse ver que João Batista estava vindo também. Quando João Batista, na verdade, ele estava vindo, ele não acreditava. E a partir do momento que ele veio, ele começou a acreditar e começou a falar. Acho que eu vou estar lendo aqui o capítulo, a parte do capítulo. Deixa eu dar uma olhada se é em João mesmo. Capítulo 1, versículo 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Depois, no versículo 18, Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo.
Então, aconteceu isso, né? Aconteceu de essa situação. Aí no versículo 23 fala: ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aí vai passeando um pouquinho mais para frente, vai andando, o anjo aparece para Maria, fala para ela que ela vai ter um filho também. Maria visita Isabel. Foi então que Maria fala sobre o seu hino de louvor ao Senhor, e João Batista nasce no versículo 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Ou seja, um ato de obediência, né, àquilo que o Senhor tinha falado a partir do anjo. Aí no versículo 61, continuando, eles disseram, né, o povo, né, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de muitos, ou de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Depois disso, fala que a vizinhança ficou com grande temor. Mas essa é a história de Zacarias, que a Bíblia conta, né? Um cara que ele era incrédulo, e com o tempo ele foi vendo que aquilo que o Senhor estava falando para ele era real e iria acontecer com ele. Pode ser que muitas vezes a gente ache que as nossas limitações não consegue falar sobre a palavra de Deus, mas a partir do momento que há crença no coração, quando o coração está disposto a falar sobre Cristo, sobre aquilo que o anjo de Deus fala para a gente pode receber a cura de várias coisas, e a gente pode ser útil também no reino de Deus, né? Se você tem alguma limitação que não consegue, seja limitação espiritual ou até mesmo limitação física, que você não consegue estar falando e expondo a palavra de Deus, creia em seu coração que você tem outras formas de falar sobre ele. Aqui eu estou nesse vídeo, esse vídeo é como se fosse uma tábua que ele escreveu: seu nome é João. É um modo que eu encontrei de, assim que eu estivesse falando com você, eu pudesse também estar sendo curado de vários problemas internos. Do mesmo modo, você pode também fazer dessa forma. Você pode pegar e usar aquilo que Deus colocou no seu coração e estar sendo útil ali no reino de Deus, tá bom? Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos cure de todo medo, de toda incerteza, de toda incredulidade, porque quando Ele fala, aquilo é real. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia 337. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos visitado lá no passado. Obrigado porque, mesmo em meio a nossa incredulidade, nossas incertezas, o Senhor continua falando conosco e o Senhor nos mostra aquilo que o Senhor quer nos dizer. Te louvamos, ó Deus, porque sem a sua voz a gente bate cabeça, Pai. A gente não entende, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer. Então nos direcione, Senhor Deus, e se há alguma limitação provocada por nossos problemas, que a gente possa encontrar, Pai, modos de te engrandecer a partir disso. E assim haverá cura. A gente agradece por tudo, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor fez e faz por nós. Amém.
Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Hashtag Advento aqui embaixo. Você pode enviar sua arte pra gente aqui através do link aqui embaixo. Você pode enviar sua oferta pro Demel. Você pode também estar baixando o e-book, baixando o aplicativo. E assim você pode estar revisando cada uma dessas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E que eu tenho certeza que Ele vai colocar mais palavras no seu coração, tá bom? Deus abençoe você. Não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!